Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Michael Schumacher, porque faz 10 anos do fatídico acidente de esqui que causou lesões cerebrais para ele, mas até agora a gente não sabe a extensão disso, né? Ele nunca mais apareceu publicamente. Schumacher, apesar de ser um heptacampeão mundial, a vida pessoal dele foi sempre muito privada, né? Ele nunca foi um cara muito público nos momentos que estava fora, né, da categoria. E assim, né, a gente para pensar, né, tipo, um heptacampeão mundial, até hoje muita gente considera ele o piloto mais marcante da história da Fórmula 1. No Brasil é meio complicado falar isso, porque a gente teve Ayrton Senna, então assim, o Senna para muita gente é quase um santo, né, o que ele fez pelo Brasil, assim, ganhando aquelas corridas numa época tão difícil, né, uma condição social aqui era tão complicada, a única alegria era ver Fórmula 1 de manhã, né, vai até lembrar, o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo desde 70, né, então assim, o Senna virou meio que a alegria do Brasil. Então ele ter morrido numa corrida, né, torna ele um ídolo ainda muito maior, né? E assim, o Schumacher, a gente sabe que aqui no Brasil não é o país onde ele é mais querido, né? Tipo, a gente sabe que o Barrichello foi companheiro dele durante aquele sucesso gigante na Ferrari. E assim, era o segundo piloto. Então o segundo piloto ia trabalhar para o primeiro. E é assim que funciona, gente. É assim que vai funcionar tanto para o Barrichello com o Schumacher, como foi para o Bottas, para o Hamilton, como é agora para o Pérez com o Max Verstappen. O segundo piloto trabalha para o primeiro, né? E existia um motivo para o Schumacher ser o primeiro. Ele era o piloto melhor e não era pouco, né? E assim, a verdade é, né, que esse tipo de situação serve para a gente lembrar que todos esses pilotos, mais brilhantes que eles sejam, qualquer atleta, né? Eles são humanos como a gente, né? Tipo, óbvio que tem a fama, tem tudo que eles conquistaram, mas eles têm que comer, eles têm que beber água, eles se machucam, eles precisam do banheiro, eles têm todas as necessidades, precisam dormir. Eles são pessoas como nós, assim, tem também seus problemas, né? E a gente vê que nem mesmo todo o dinheiro evita uma coisa dessa, uma tragédia dessas, né? E assim, é um fenômeno que faz falta a Fórmula 1, né? Tipo, ele podia estar aí no mundo da Fórmula 1, no grid, né, envolvendo de alguma maneira. Ele podia estar, eu fico lembrando, né, quando o filho dele, o Mick, né, quando ele venceu na Itália pela Fórmula 2, foi um momento muito legal, assim, poxa, que é muito simbólico, né, a vitória 90 do Schumacher na Fórmula 1, ele teve 91 vitórias, foi em Monza, né, e um dos momentos mais lindos da história da Fórmula 1, porque foi quando ele anunciou que iria se aposentar. Ele voltaria depois para a Mercedes, né? Mas em 2006, né, ele ganha aquela corrida e a festa que tinha em Maranello, né, ele abraçando todo mundo. Tinha até o presidente Luca de Montezemolo na época, que não ia na maioria dos corridas porque ele achava que dava azar, né? E assim, era um momento histórico. Eu fico pensando, né? O Mick Schumacher ganhando aquela corrida foi lindo, né? E o Michael não tava lá, né? Tipo, pô, aquele momento assim que talvez era a câmera para focar no Michael Schumacher, vendo o filho dele ganhar aquela corrida. Será que se tivesse um Schumacher, o pai ali aconselhando o filho, não seria um piloto ainda melhor, né? O quanto fez falta o Michael Schumacher ajudar o crescimento dele, né, como piloto, né? Então, assim, eu fico pensando nisso, né? Ele é uma figura que faz falta e toda a importância que ele teve na história da categoria, né? Tipo, o cara, você vê a história dele na Fórmula 1, né? Tipo, ele teve que mentir para conseguir a chance dele na Jordan, né? Falando que conhecia o circuito de Spa e não conhecia, e mesmo assim classificou em sétimo, meio segundo mais rápido que o primeiro piloto que estava o ano todo na equipe. Aí ele vai para Benetton, um carro que mal tinha andado, ele faz 4-1 em classificações contra o Nelson Piquet. Assim, é impressionante o que o Schumacher fez, ele transformou a Benetton numa equipe média em campeã, 2 vezes seguidas de pilotos, em 95 de construtores, seria construtores em 94 também, se não fosse tudo a FIA sabotando a Benetton. E assim, em 96 pega aquela Ferrari totalmente assim desmontada, não ganhava um título de pilotos desde 79, e o cara vai lá, ele reestrutura a equipe, e a gente vê assim de 2000 a 2004, né, o único da história até hoje a ter ganhado 5 títulos seguidos. Isso é incrível, né? E assim, né? Tantas vitórias, tantos feitos. Até hoje é o único na história a ter terminado todas as corridas de uma temporada no pódio, né? Isso é uma coisa fenomenal, né? E assim, né? Tanta história, tanta coisa. E é muito triste que ele não esteja no mundo do Fórmula 1 ainda, né? Inclusive, até vale lembrar, né? Teve uma votação recente, né? Para quem era a pessoa mais influente da história da Fórmula 1, né? E ele chegou, ele ganhou das enquetes do Senna, ele ganhou de muita gente e foi eleito o piloto, a pessoa mais influente da história da Fórmula 1, ganhou até do Enzo Ferrari. Você vê que a importância que se dá para o Michael Schumacher, né? Ele ainda é um cara assim influente demais
E é um nome poderoso no mundo do esporte, né? Ele tá no panteão máximo dos atletas. E eu ainda tenho uma esperança de que um dia ele pode aparecer, né? 10 anos aí tentando se recuperar. Quem sabe um dia ele não possa aparecer em público, assim, mesmo que não recuperado 100%, sei lá, porque é muito triste isso, né? Muito triste de verdade o que aconteceu com ele, é uma pena. E a gente não vê uma figura como ele no mundo da Fórmula 1, é bem triste também, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, né? Antes, é claro, de encerrar aqui o vídeo, só falar, né? Tipo, a família é o motivo ainda de não termos muitos dados públicos sobre ele, porque eles respeitam muito a privacidade do piloto, que sempre deixou as coisas muito privadas, né? Antes que pergunta aqui nos comentários, né? A gente não sabe detalhes por causa disso. Algumas pessoas têm acesso, assim, podem visitar eles, como é o caso, por exemplo, do Felipe Massa, o Jean Todt, o Luca de Montezemolo, entre outros nomes ali, né? Aqueles que eram mais próximos ao Schumacher, eles podem visitá-lo, mas são só essas pessoas, né? E assim, né, o Jean Todt até diz que viu corridas com o Schumacher e tudo isso, mas diz que não é a mesma pessoa de antes, né? Tipo, realmente a gente não sabe como está o estado de saúde dele. Eu acho que, assim, tudo isso vai ser público em algum momento, né? Mas talvez ainda demore até tudo isso acontecer. E, infelizmente, né, tipo, a gente fica aí só torcendo pela recuperação dele, né? Muita gente pode dizer que os fãs, né, porque ele é uma pessoa pública, né? Todo mundo, quase todo mundo conhece o nome de Michael Schumacher, né? Que eles mereceriam uma oportunidade de saber, né, como é que tá a saúde dele, né? E, assim, com boas intenções, né? Tipo, mas a verdade é que assim, a família tá no direito dela, até respeitando algo que o Schumacher sempre fazia, né? De ter uma vida privada, realmente privada. Ele não deixava público o que fazia na vida pessoal dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.